É muito difícil viver em grupo, não é? É muito difícil. Nós somos diferentes. Temos origens diferentes. Fomos educados de forma diferente. Temos culturas, né, diferentes. Mas nada é impossível quando existe respeito, existe amor. Isso aqui ficou gravado na minha alma. Porque o que eu sempre falo é o seguinte: construir casa espírita, reformar casa espírita, pagar aluguel, pagar isso aí é modo, é tranquilo. Né? Tem muita gente que prefere assim, não, qual é o problema? Dinheiro está aqui na frente, resolve. O difícil é manter isso aqui. A gente se olhar e sentir que a gente ama e é amado. Tem uma atividade que nós nos comprometemos um dia na nossa vida. E eu lembro perfeitamente, isso sempre vem na minha mente, e ela está aqui que não me deixa mentir sozinha. No dia 11 de julho de 1970, nós fizemos um juramento. Nós estávamos apaixonados. O amor é a morte do eu. A vida do tu transformados em nós. Daqui para frente não existe mais a minha conta bancária, não existe mais a minha cama, não existe mais a minha casa. Daqui para frente é nós. E nesses últimos 55 anos a gente tem conseguido manter isso. Mas é muito difícil quando a gente entra em algumas aventuras, como fundar uma casa espírita, né? Ou criar um outro tipo de trabalho que a gente vá beneficiar o nosso semelhante. A gente sempre dá aquele friozinho na barriga. Mas como dizia grandes amigos que eu conheci, porque, como ela falou, a gente veio da Igreja Católica, conceitos completamente diferentes, né? Aonde eu aprendi, tive privilégio, eu me sinto muito privilegiado. Eu acho que a espiritualidade, ela nos guiou, e a gente teve a capacidade, né, a condição de aceitar as sugestões que eles traziam para nós, sem a gente achando que era atitude nossa, né? Porque o egoísmo sempre da gente chegar aqui e ter o prazer de olhar para o companheiro. A gente sempre fala isso nos cursos de médios, nos cursos de passe, né? A gente vai dar mão um para o outro. Que corrente é essa que você está dando a mão para um companheiro que você não está bem com ele? Que tipo de trabalho a gente vai produzir? E agora, na quinta-feira, eu estava conversando com o Coutinho, que foi um dos fundadores da Aliança e fundador do CVV, um amigo, fez 85 anos agora. E ele me falou o seguinte: Roberto, fundar centro espírita é mole. O difícil é a gente manter a harmonia entre um e outro para que a gente possa realmente realizar o trabalho. 34. E não por acaso, quem morou aqui foi uma tia dela, né? O pai dessa tia que construiu a casa e ela morou aqui. Quando ela soube que a gente estava aqui, ela ficou feliz na vida. Pena que ela não viveu muito tempo para vir aqui se tornar espírita, que ela é católica também doente. Então, gente, esse é o trabalho, né? A gente está aqui para se ajudar e ninguém realiza nada sozinho, né? A gente precisa ter um sonho, né? E aí, quando a gente tem esse sonho e acredita nele, a gente consegue contaminar outras pessoas que vêm ajudar. Porque se não for a ajuda de vocês, como é que a gente vai construir? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai realizar o trabalho? E eu lembro que o Coutinho estava falando, Adalberto, quando o grupo é unido, né, não precisava nem ter passe, só tendo preleção já ia resolver um montão de problemas de pessoas que procuram a casa espírita para resolver seus problemas. Muito
Eu conversei isso ontem com elas aqui. A gente subia para São Paulo todo fim de semana. Todo fim de semana em São Paulo. E em São Paulo a gente viajava. Vamos visitar a Clínica Francisca Júlia, que eles eram fundadores, em São José dos Campos. Vamos para São José dos Campos. Vamos para Piracicaba, que tem um problema lá em Piracicaba. Vamos para Piracicaba. E com isso, a gente viajando dentro do carro com essas pessoas e trocando ideia, indo para Cuiabá, indo para o Rio Grande do Sul. Nessas viagens a gente aprende muito, trocando ideia com essas pessoas. E um caso interessante de assumir responsabilidades, eu me aposentei em 1994. E em 2011, um amigo de São Paulo chegou para mim e falou assim: Adalberto, eu preciso de você. Eu, bem, o que está precisando? Eles bem olhar. Aí eu não tomo nenhuma decisão sem consultar a minha consciência. Aí eu falei assim, olha, eu estou aposentado, né, tal. E na época era preciso a gente levar 1.200 euros, porque em Cuba só trabalham com o euro, o dólar lá é muito taxado. E aí 1.200 euros era dinheiro significativo, estava na faixa lá dos R$4. Meu coração disparou e eu falei para ele assim: posso te dar a resposta à noite? Porque eu tenho que consultar, né? Aí cheguei em casa e falei: aconteceu isso assim, assim, assim. E acha que dá? Não sei, mas vamos tentar, vamos lá. Afinal de contas, nós fizemos um juramento, comprometo comigo mesmo, né? E com Jesus a dar os testemunhos que me foram exigidos no campo da fé. Não foi esse? Quem ingressou na fraternidade lembra muito bem. Em Cuba, lá não tem centro, tinha centro espírita, mas era muitas vezes parecido com banda, e não tinha formato de centro espírita. Quem viu as fotografias era uma casinha de sapé, que ali era um centro espírita. E quando a gente chegava, aquela meia dúzia de pessoas que estavam lá falavam assim: hoy esta casa está em fiesta, e esta sonrisa é para usted, hermano. Hoy esta casa está em fiesta, também em fiesta está em nossos corações. Hoy esta casa está em fiesta, porque usted está aqui, siempre venido, porque eu quero você sorrindo. E aí a gente começava a cantar sempre. E isso marcou que depois que a gente foi para a Argentina, acabou levando lá para eles também. Pode, é verdade? A única coisa que eu posso fazer é trazer um tubinho de cola e colocar na rachadura da telha. Beleza, né? Vai ajudar para que a gente tenha uma oportunidade melhor e poder carregar, né? E isso aqui foi sempre um conceito da casa. Nós não exigimos nada de ninguém. Nós nunca vendemos bebida alcoólica em qualquer evento nosso. Nunca. E construímos o CAE, lá a coisa foi pior ainda, porque lá nós não vendíamos nem álcool e nem carne, né? E a casa está lá, foi construída. E aqui, a gente de vez em quando tem pessoas que comem carne e tal e coisa. Teve um evento que tem aí uma carne moída ou coisa parecida. Quem come, come. Quem não come, paciência. Porque a doutrina explica: nada para nós é proibido, né? Nem tudo nos convém, mas nada é proibido. Tem que nos desdobrar, porque a casa lá é menor, né? Vamos ter que nos desdobrar, talvez aumentar o número de assistência espiritual. A gente primeiro vai sentir como é que vai ser a nossa clientela, a freguesia, né? Então, vamos ver como é que a coisa fica. Tá bom? Então, a gente continua contando com cada um dentro das suas possibilidades, né? Bom?